Nesse vídeo eu quero abordar a respeito de um tema que muitas pessoas não conhecem, que é um tema muito escondido, até mesmo um assunto proibido das Escrituras Sagradas. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do desfecho do que aconteceu com as mulheres que se relacionaram com os anjos caídos. Sim, as mulheres que se deitaram e tiveram filhos com os anjos caídos. Lembrando que esses filhos foram os gigantes da antiguidade, os Néfilins, chamados por alguns como Néfilins. Nesse vídeo eu vou tratar a respeito do que aconteceu com essas mulheres. O que aconteceu realmente com elas? Será que elas foram amaldiçoadas por Deus? Confira o vídeo até o final e descubra tudo a respeito deste assunto proibido. Todas as referências desse vídeo eu estarei falando cada uma delas durante o vídeo. E lembrando que eu estarei usando aqui primordialmente a Bíblia e também o livro de Enoque. No livro de Gênesis, no capítulo 6, dos versos 2 a 4, nós temos ali alguns versos muito interessantes. Esses versos vão dizer que os filhos de Deus, isto é, os anjos, caíram. Esses anjos caíram e o pecado desses anjos que caíram, basicamente esses anjos que estavam na terra, eles basicamente se deitaram com as mulheres humanas. E esse ato desagradou a Deus, pois esses anjos caídos acabaram se relacionando com mulheres humanas. O texto bíblico vai dizer que esses anjos caídos, eles estavam na terra naqueles dias, e eles eram os filhos de Deus, mas quando se relacionaram com as mulheres na terra, se corromperam e acabaram se tornando demônios. Os textos bíblicos vão nos dizer que esses gigantes eram todos maus, cruéis e malignos, e serviam aos seus pais, os anjos caídos. Uma curiosidade que a maioria das pessoas não falam é que o livro de Enoque vai citar que quando os gigantes morriam, esses seres monstruosos, os seus espíritos, no caso, não iam nem para o inferno e também não iam nem, obviamente, para os céus. Na verdade, eles se transformavam em outra classificação de demônios na terra, de espíritos malignos e espíritos imundos. Curiosamente, Deus os amaldiçoa a isso, a se arrastejarem pelas terras de todo o mundo. O Senhor Jesus, na Bíblia, vai dizer que quando o espírito imundo sai do homem, ele vaga por vários lugares áridos, buscando a quem possa tragar, buscando descanso. O livro de Enoque vai nos dizer que foram 200 anjos no total que se tornaram malignos. E esses 200 anjos, eles basicamente se disfarçaram de seres bons, enganaram as mulheres humanas, as quais eles inclusive acharam belíssimas. Eu vou ler aqui os textos bíblicos para todos vocês. Gênesis capítulo 6, verso 1 e verso 2. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, belas ou formosas, e então escolheram para si mesmos aquelas que lhes agradavam os olhos. Aqui nós podemos ver que esses anjos disfarçados de anjos bons acabaram tomando mulheres para si. Eles repararam, esses anjos caídos, que as mulheres filhas de Adão, isto é, as filhas da humanidade, eram extremamente belas. E isso é um fato que poucas pessoas comentam a respeito desses textos. Essas mulheres, elas tinham uma beleza realmente muito forte, pois essas, no caso, atraíram, no caso, os próprios anjos. Mas aí muitos podem dizer, então quer dizer que anjos sentem atração por mulheres? A verdade é que não. Claro, obviamente, eles fizeram isso, eles tiveram relações com essas mulheres. Porém, no caso, esses anjos caídos fizeram tal coisa não simplesmente para tomar mulheres, mas, segundo muitos especialistas, eles fizeram isso para deturpar, no caso, a raça humana, para que o Messias, isto é, Jesus Cristo, não nascesse.
Eles tentaram deturpar a genética dos homens para que o Senhor Jesus Cristo não se manifestasse na Terra como homem. O que grande parte das pessoas desconhecem é que, na verdade, aconteceram duas quedas angelicais. Uma antes da criação, segundo a maioria dos cristãos, a famosa queda de Satanás, aquele que se tornou o inimigo do mundo inteiro. E em segundo lugar, no caso, foi a queda dos anjos em Gênesis, capítulo de número 6, com as mulheres dos homens. Eles se relacionaram com as filhas dos homens. Eles se relacionaram e tiveram filhos, e então nasceram as raças de gigantes. Um fato e uma observação a se fazer aqui a respeito dos anjos terem se relacionado com as mulheres humanas é um fato que nós encontramos em praticamente todas as crenças, mitologias e outras religiões mundo afora, como por exemplo africanas e asiáticas. Nós podemos saber isso por conta que as entidades têm relacionamentos sexuais com os seus fiéis em várias religiões de origem africana. Para aqueles que estudam a respeito do mundo espiritual, sabem muito bem que existem demônios que têm relações íntimas, aí até mesmo durante o sono das pessoas, os famosos demônios, que são chamados aí na demonologia de Súcubos e íncubos. Essas são entidades aí sexuais, elas têm relações durante o sono das pessoas pelos seus sonhos. O que muitos esquecem de falar a respeito desta queda de anjos e desse relacionamento entre anjos caídos e mulheres é que os anjos caídos não se relacionaram apenas no período anterior ao dilúvio com as mulheres. É isso que os textos sagrados vão nos falar. Na verdade, eles se relacionaram sim com as mulheres e tiveram gigantes antes do dilúvio, mas também depois do dilúvio, esses anjos caídos novamente tentaram as mulheres humanas e fizeram com que elas se deitassem com eles e novamente geraram gigantes. Isto está escrito em Gênesis, no capítulo 6, no verso 4, que vai dizer o seguinte: Ora, naquela época, isto é, naquele período de tempo antes do dilúvio, e também algum tempo depois, haviam Néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Como podemos ver, esses anjos caídos se relacionaram antes do dilúvio e depois do dilúvio, tanto é que os gigantes tornam a aparecer novamente depois do dilúvio. Josué enfrentou gigantes, Davi enfrentou gigantes, entre outros personagens bíblicos. Inclusive, a Bíblia fala a respeito do gigante Og, que possuía mais de 4 metros de altura e mais de 2 metros de largura, ou seja, era realmente um monstro. A Bíblia ainda relata que a sua cama era feita de ferro para suportar o seu peso. Um fato a respeito das mulheres na antiguidade é que muitas mulheres eram literalmente casadas com as suas entidades, os seus deuses. E nós sabemos que o apóstolo Paulo vai dizer que a idolatria, na verdade, é o culto a demônios. Nós sabemos que em Canaã, no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, muitas mulheres eram literalmente casadas, eram sacerdotisas que eram casadas com as suas divindades. Muitos rituais antigos, como por exemplo em Canaã, envolviam muitas orgias entre mulheres e homens ali para agradar tais entidades, que na verdade nos textos bíblicos vão dizer que na verdade eram demônios. O livro de Enoque vai nos dizer ainda mais. O livro de Enoque nos diz que, além dos anjos caídos terem se relacionado com as mulheres e gerado filhos com elas, tendo relações íntimas com elas, eles também ensinaram aos homens e, juntamente às suas mulheres, essas mulheres, a magia, as artes místicas ocultas e obscuras. O livro de Enoque vai nos falar, inclusive, o nome de cada um desses anjos caídos que ensinaram sortilégios, magias, encantamentos, feitiçaria, necromancia, entre várias outras coisas como adivinhação, ou seja, a origem da feitiçaria, da magia, vem dos anjos caídos que ensinaram as mulheres e os homens na terra. E então, basicamente, houve muito, mas muito pecado. E então Deus decidiu fazer com que o dilúvio acontecesse, visto que os homens já estavam mal antes desses anjos caídos caírem, como nós podemos ver a linhagem de Caim, que era uma linhagem aparentemente ímpia, como o próprio Caim escolhendo ser filho de Satanás, filho do maligno, do que ser filho de Deus.
Mas afinal de contas, o que aconteceu com essas mulheres que se envolveram com a magia, que se deitaram com os anjos caídos e eram mulheres desses anjos caídos? A verdade é que essas mulheres, essas filhas da humanidade daquela época anterior ao dilúvio, Deus as castigou, segundo o livro de Enoque. O livro de Enoque, no capítulo 19, vai nos dar informações valiosíssimas a respeito de uma maldição que o próprio Deus colocou sobre essas mulheres. O livro de Enoque vai dizer claramente que o desfecho dessas mulheres, antediluvianas ou pré-diluvianas e pós-diluvianas, na verdade, foi o desfecho que elas deveriam ser transformadas aí pela maldição que Deus colocou sobre elas. Elas seriam transformadas em sereias e, no caso, seriam espíritos imundos aí dos mares. Ou seja, o livro de Enoque vai nos dizer que essas mulheres foram sentenciadas basicamente a se transformarem em criaturas espirituais, aquáticas, demoníacas. Afinal de contas, as sereias eram seres ali malignos que atraíam coisas ruins para tanto marinheiros quanto piratas. Desde a antiguidade, nós temos vários até mesmo petróglifos que mostram mulheres aí, metade peixe, metade humana. Deus então colocou essa maldição por conta do pecado dessas mulheres. Esse pecado foi basicamente terem se relacionado intimamente com os anjos caídos em forma humana e também terem aprendido a feitiçaria, a magia, toda sorte de bruxaria. O livro de Enoque, no capítulo 19, vai dizer o seguinte: Então disse-me Uriel, aqui é o lugar onde ficarão os anjos que se misturaram com as mulheres, como também os seus espíritos que assumem diversas formas variadas, e que corrompem os homens. Também seduzem a estes, fazendo com que eles prestem culto aos demônios, como se fossem o próprio Deus. Aqui eles ficarão até o grande dia do juízo, quando serão sentenciados à aniquilação completa. As mulheres seduzidas pelos anjos caídos serão transformadas em sereias. Eu, Enoque, vi sozinho essa visão do fim de todas as coisas, e ninguém a verá como eu vi. Nós podemos ver que tanto as mulheres que foram seduzidas pelos anjos caídos tiveram uma punição, uma maldição, e os próprios anjos caídos foram aprisionados no Tártaro, como vai dizer o apóstolo Pedro. O livro de Enoque ainda vai dizer que os espíritos dos gigantes mortos, no caso, não deveriam ir nem para o inferno e nem para os céus, mas no caso ficariam na terra, servindo como demônios, uma classe inferior de demônios a serviço dos outros demônios. E no caso, teriam fome e teriam sede, mas não seriam saciados. Nós podemos ver isso em várias religiões, inclusive em religiões de matriz africana, onde determinadas entidades têm vontades, têm desejos de se alimentar e de ter até mesmo relações íntimas com seres humanos, porque eles teriam sede, teriam fome, teriam necessidades, mas nunca seriam saciados. Mas essa história vai ficar para o próximo vídeo do canal. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito disso, no livro de Enoque e nos textos sagrados da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham aí no caso desses seres, no caso as sereias, tanto os gigantes quanto também os anjos caídos. Um abraço.